Fala, moçada. Vamos então para a correção da prova que eu apliquei para vocês. Então, por favor, quem fez a prova, siga a prova aí. Eu vou dar as respostas agora para vocês, tá bom? Então eu vou ler as questões, né? E a gente vai fazer um comentário bem rápido de cada uma delas, tá bom, gente? Então a primeira questão fala assim, ó. Por ser transmitida oralmente durante muito tempo, era de se esperar que boa parte da poesia trovadoresca acabasse desaparecendo, sobretudo a que se produziu antes de 1198. Com o tempo, com o objetivo de fixar aquilo que a memória não podia reter, as letras das cantigas passaram a ser transmitidas em pequenos apontamentos. Mais adiante, para evitar que se perdessem, foram postas em coletânea de canções, sempre por ordem e favor de um protetor das artes, de um mecenas. Como eram denominadas as coletâneas de canções escritas por diversos autores, e cite as três principais que foram estudadas nas videoaulas. Bom, temos duas perguntas aqui. Teve uma introdução falando das cantigas, né? E que ela primeiro era oralmente, depois a necessidade de vencer a memória, começaram a escrever, né? As cantigas e depois juntaram todas as cantigas em documentos. Esses documentos chamou-se de cancioneiros. Então a primeira resposta que vocês deveriam dar a essa questão era cancioneiros. A segunda pergunta é: cite os três principais que foram estudados nas videoaulas, né? Os três principais cancioneiros, como é que vocês deveriam responder? Cancioneiro da Vaticana, cancioneiro da Biblioteca Nacional, tá? E o cancioneiro da Ajuda, ok? Tudo bem então? Então a resposta certa para essa questão é: primeira pergunta, cancioneiro. Segunda pergunta, cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Biblioteca Nacional e cancioneiro da Vaticana. Tudo bem? Respondido essa primeira questão aí, certo? Quem assistiu a videoaula, quem leu o slide que eu passei para vocês, facinho responder essa questão, tá? Facinho, tudo bem? Segunda questão, vamos lá, ó. Também conhecida por cantiga da Guarvaia, apesar de ser considerada a cantiga que marca o início da primeira época medieval, sua data de composição ainda é muito discutida, tendo estudiosos que dizem que ela foi criada em 1189 ou em 1198, enquanto outros não admitem que sua criação possa ser antes de 1200. Foi composta por Paio Soares de Taveirós e recebeu esse nome por ter sido dedicada a Dona Maria Paz Ribeira, concubina de Sancho I de Portugal. Qual é o outro nome da cantiga da Guarvaia? Tá na cara, né, gente? Paio Soares de Taveirós, dedicada a Dona Maria Paz Ribeira, óbvio, cantiga da Ribeirinha. A resposta é essa, cantiga da Ribeirinha, tá? É a cantiga que marca o trovadorismo em Portugal, certo? Então tá aí a segunda resposta, ok? Terceira questão. Estudamos em uma videoaula, dentro da prosa trovadoresca, que convencionou-se dividir a matéria cavaleiresca em 3 ciclos. Indique o nome dos 3 ciclos. Fácil também. Tem um slide que fala disso e na videoaula eu falei isso aí, tá? Matéria cavaleiresca, novelas de cavalaria. E as novelas de cavalaria foram convencionadas, divididas em 3 ciclos, né? Quais eram os 3 ciclos? Primeiro, o ciclo clássico, só citar, não pedi para explicar. Quais eram os 3 ciclos? Ciclo clássico, tá? O ciclo arturiano ou betrão, né? Ou bretão. O ciclo carolíngio, certo? 3. Então a resposta é essa: ciclo clássico, ciclo arturiano ou quem também escreveu bretão, né? E o ciclo carolíngio, tá certo? Tudo bem? Então respondido a terceira questão aí. O ciclo clássico, as novelas de cavalaria falavam sobre
as histórias greco-romanas, né? E também relativas às aventuras do Alexandre o Grande, né? O ciclo arturiano bretão falava do quê? Das novelas de cavalaria relacionadas ao rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? A principal novela é a Demanda do Santo Graal, né? E o ciclo carolíngio é as aventuras de Carlos Magno e seus 12 pares, ok? Mas não precisaria responder assim, só precisaria responder os nomes dos 3 ciclos e nada mais, tá certo? Quarta questão. Na primeira videoaula sobre trovadorismo, estudamos o contexto histórico. Explique a relação que existia entre o suzerano e o vassalo. Essa relação influenciou qual tipo de cantiga trovadoresca? Tem 2 perguntas aí. Como é que se chamava a relação entre o suzerano e o vassalo? Resposta: relação de vassalagem. O vassalo, ele era em relação ao seu senhor feudal, ele era totalmente digno a esse senhor. Era uma relação de servidão, de vassalagem, ok? Então o nome, relação de vassalagem, é uma relação de servidão que existia entre o servo, o vassalo e o seu senhor feudal. Era aquele que dava a terra para que esse vassalo pudesse trabalhar na sua terra e, através desse trabalho, contribuir financeiramente também com o seu vassalo e, em troca, daria proteção a esse senhor feudal. Ok? Relação de vassalagem. E essa relação de vassalagem, a segunda pergunta, influenciou qual a cantiga trovadoresca? Influenciou mais a cantiga de amor. E na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, e o eu lírico masculino tinha o que em relação à sua amada? Tinha uma relação de vassalagem, né? Esse eu lírico em relação à sua amada era posto como seu vassalo, como seu servo. Então, resposta simplesmente qual seria? A influência do contexto histórico está relacionada à cantiga de amor. E ponto final. Certo? Quinta questão. Cada tópico corresponde a uma definição característica da prosa trovadoresca que foi estudada numa videoaula do trovadorismo. Qual tipo de prosa cada tópico está se referindo? Vamos ler então. Ó. Número 1. Originárias da França e remotamente da Inglaterra, resultaram da prosificação das canções de gesta, poema de assunto épico. De qual prosa trovadoresca essa afirmação está falando? A resposta: novelas de cavalaria. Essa é a resposta da 1. Resposta da 2. Relações de nomes, geralmente de fidalgos, com a intenção de estabelecer graus de parentesco, a fim de evitar casamento entre parentes próximos e esclarecer dúvidas no caso de herança. Qual tipo de prosa trovadoresca está nessa afirmação? Número 2. São os nobiliários. Afirmação 3. Livros que deram origem ao início da historiografia portuguesa. Qual tipo de prosa trovadoresca aí? Os cronicões. Cronicões, tá? 4. Passou aqui. Consiste na descrição da vida de algum santo proclamado pela Igreja Católica, sua prática cristã e por sua trajetória heróica. Qual o nome de tipo dessa prosa trovadoresca? Agiografias, estudo da biografia dos santos, ok? Tá bom? Então, resposta aí dada para vocês. Sexta pergunta. Leia a cantiga abaixo de autoria de Dom Diniz, rei de Portugal, antes de responder a questão. Gente, ninguém precisava entender muito essa cantiga não, porque nós falamos aí que tem algumas características que dá pra gente identificar, né? Eu já vou ler a primeira aqui, olha só. Vou ler com vocês, ó. Só a primeira parte, ó. Em gran coita, Senhor. Gente, só esse primeiro verso a gente já descobre qual tipo de cantiga que é. Em gran coita, Senhor. O que eu expliquei nas videoaulas, que no português, no galego português da época do trovadorismo, Senhor significava senhora. Se Senhor significava senhora, significa senhora, significa que essa cantiga é uma cantiga de
amor. O eu lírico da cantiga de amor é um eu lírico masculino, senhor, senhora, né? E a palavrinha coita, o que tem relação a essa palavrinha coita, gente? É a coita amorosa, né? O sofrimento amoroso que o eu lírico tem de não poder ter em seus braços a sua amada. É o sofrimento, né? Quanto mais sofrível, melhor esse amor. A coita amorosa, tá ok? Não preciso ler mais nada, tá? Era só ter lembrado dessa palavrinha Senhor e da coita amorosa. Aí olha só a alternativa, né? A sexta questão. Então a sexta questão, olha. É uma cantiga de escárnio? Não. É uma cantiga de amigo? Não. É uma cantiga de amor. O eu lírico é masculino. É uma cantiga de amor? Pois o eu lírico, além de ser masculino, sofre intensamente o amor impossível, né? Ou a coita amorosa. Alternativa C de cebola. A letra D não é, porque não é uma cantiga de mau desejo, tá? Ok? Respondida a sexta questão. Sétima questão. Sobre as principais características do trovadorismo, assinale a alternativa errada. Vamos lá. Letra A. Queremos a errada. Letra A. Primeiro movimento literário da língua portuguesa. Tudo bem até aí. O trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco difundida. Olha aí, oralmente. Por esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das vezes cantando. Eram as cantigas, então essa letra a alternativa A está correta. Letra B. Durante o trovadorismo, ocorreu a separação entre a poesia e a música? Não, está errada, né? Durante o trovadorismo, a poesia e a música eram juntos, tá? Totalmente. Então, você está pedindo a incorreta, a letra B está incorretíssima, tá? A letra C está certa lá, ó. Os primeiros textos da literatura portuguesa receberam o nome de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, de escárnio e mal dizer. Certinho. Os poetas do trovadorismo pertenciam à nobreza ou ao clero e, além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público das cortes. Certinho, então ficamos a sétima questão com a letra C de cebola. Oitava. Oitava questão, olha só. Também não necessitava muito de saber entender isso aí não. Ó. Só algumas palavrinhas já identificava isso. Eu vou ler só os dois primeiros versos, olha só. Ondas do mar de Vigo, acaso vistes meu amigo? Acabou por aí. Por que acabou por aí, gente? Meu amigo. Que tipo de eu lírico eu tenho aí? Eu lírico feminino. Se o eu lírico é feminino, eu tenho a cantiga de amigo. E lembra que eu falei para vocês que a cantiga de amigo, o ambiente da cantiga de amigo é o ambiente bucólico. O que quer dizer o ambiente bucólico? O ambiente da natureza. Olha, a primeira expressão da cantiga é ondas do mar. Mar, natureza. Ok? Tudo bem? Que é incorreta. Vamos lá então, ó. Vamos lá. Se quer incorreta, vamos lá. Na oitava questão, né? É incorreta que ele quer? Essa. Vamos lá. Letra A. Justifica a presença de recursos estilísticos que contribuem para o caráter musical do poema o fato de, no contexto em que foi produzido, a literatura ser vinculada oralmente. Cantiga. Vinculada oralmente, certinho. Letra B. Pertence a um estilo de época vinculado ideologicamente ao teocentrismo? Sim, lembra que eu comentei sobre o teocentrismo para vocês? Teocentrismo significa Deus no centro no centro dos apontamentos sociais, dos apontamentos políticos, de qualquer coisa, né? O pensamento da época do terrorismo era tudo voltado a Deus, né? As respostas às dúvidas, as respostas a tudo tinham que ser centralizadas no Deus. A Igreja Católica tinha um poder enorme nessa época, né? Então tá certo isso. É uma cantiga de amigo, até aí tudo bem, pois o ambiente é palaciano? Nananina não. Cantiga de amigo, o ambiente é bucólico, ondas do mar de Vigo, natureza, né? Ambiente palaciano é a cantiga de amor. Então a resposta dessa questão, como ele quer incorreta, a alternativa C de cebola. A letra D está certa, o lírico do texto é feminino, a letra E fala aqui, né? O eu lírico sofre pelo amante namorado ausente. Ok, certinho, tá? Nona questão. Estudamos em nossas videoaulas o contexto histórico no qual o trovadorismo estava inserido. Assinale a alternativa incorreta em relação ao contexto histórico da época trovadorismo. Incorreta, contexto histórico. Vamos lá. Letra A.
A Idade Média foi um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Nela, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa, certinho. Nesse contexto, o teocentrismo, Deus no centro do mundo, foi sua principal característica, obviamente, tá certo, tá? Letra B. A Igreja medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores e assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Perfeito. C. No que diz respeito ao aspecto econômico, desenvolveu-se o sistema econômico denominado de feudalismo. Estudamos isso na videoaula, gente, né? No qual o direito de governar se concentrava somente nas mãos do senhor feudal, o qual mantinha plenos poderes sobre todos os seus servos e vassalos que trabalhavam em suas terras. Certinho. Letra D. Esse sistema, chamado de feudal, estava baseado em uma sociedade rural, ok? E autossuficiente. O que é autossuficiente? Que produzia para se autoabastecer, né? Nele, o camponês vivia miseravelmente, a propriedade da terra dava liberdade e poder. É o senhor feudal, né? Naquele momento, somente as pessoas da igreja e alguns nobres sabiam ler e tinham acesso à educação, certíssimo. Não tem nenhuma alternativa incorreta. Então, nós ficamos com a letra E. NDA, nenhuma das alternativas. Décima e última questão. Ainda eu coloquei nessa 10ª questão a tradução de algumas palavras, para que vocês pudessem entender melhor essa relação. Olha só. Um cavalo não comeu. Fácil de entender. Não precisava nem traduzir. Um cavalo não comeu, um cavalo não comeu, né? Há 6 meses nem ergueu. Há 6 meses, eu coloquei essa tradução, não se levantou, né? Mas progar a Deus choveu, né? E eu coloquei a tradução lá dessa frase, né? Mandou, né? Proveu, mandou, né? Quer dizer, Deus mandou chuva. E cresceu a erva, cresceu a grama, né? E por cabo se passeu. O que é e per cabo se passeu? Tem a tradução lá embaixo. E finalmente conseguiu paz, o cavalo ficou em paz. E já se leva, e se levantou, né? Tudo bem? Tá certo? Gente, é cantiga de amor isso? Cavalo? Nada a ver. Então não é nem cantiga de amor, nem cantiga de amigo. Então não é uma cantiga lírico-amorosa. Então só sobrou a cantiga satírica. Então só pode ser cantiga de escárnio ou de mal dizer. Só que a cantiga de mal dizer, o que acontece? É claro, é nítido para quem o eu lírico, para quem o trovador está fazendo a crítica. Aqui não é claro está fazendo a crítica. Então sobra a cantiga de escárnio, ok? Então olha só, vamos lá para as alternativas, ó. A leitura permite inferir. O que é inferir? É a resposta correta. Que se trata de uma cantiga de... Ó, letra B, cantiga de amor. Já era, não é. Letra C, letra D, cantiga de amigo. Já não é. Então só pode ser a letra A, que fala cantiga de escárnio, e pode ser a letra C, que fala cantiga de escárnio. Porque a letra E fala cantiga de mal dizer. Não está explícito para quem está sendo essa sátira, né? A gente vai ficar com a letra A porque, olha só, escárnio que se critica a atitude do dono do cavalo, que dele não cuidara, mas graças ao bom tempo e à chuva o mato cresceu e o animal pôde recuperar-se sozinho. Ó, por que não pode ser a letra C? Escárnio, na qual se conta a divertida história do cavalo, divertida história do cavalo que passou mal, que passou fome, né? Ele está criticando o dono do cavalo, então não é divertido, não tem diversão nenhuma aí, né? Então ficamos aí com a letra A. Tudo bem, moçada? Corrigido a prova, então, para vocês aí. Até a próxima.